Semana passada, o Joca falou sobre uma conversa com Jesus. Na minha última mensagem, eu falei sobre marcados por Cristo. E hoje nós vamos estudar juntos a segunda vinda de Jesus. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque Jesus é o personagem principal da história. E eu gostaria de ler uma escritura antes com vocês. Hebreus 9, 27 e 28. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque Jesus é o personagem central da história. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele veio a este mundo humilde, nasceu numa manjedoura, trabalhou numa carpintaria, foi pregado numa cruz, e nessa cruz, ele morreu em favor de cada um de nós, para que pudéssemos hoje, como já foi compartilhado aqui no momento da ceia, ter a promessa da eternidade. Mas também, ele deixou a promessa de que virá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para julgar a humanidade, julgar cada um de nós e nos levar para mais perto do Senhor, para viver a eternidade contigo. Que nesse momento onde vamos expor tua palavra, esse assunto que é de tão grande importância na vida da igreja e na vida de cada um de nós, que o Senhor me use, fale aos nossos corações, que sejamos usados pelo Senhor, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Bom, na Bíblia, a segunda vinda de Jesus é um assunto bem enfatizado. Aparece mais de 2.400 referências na palavra de Deus sobre este assunto. Então, a segunda vinda de Jesus é a espinha dorsal da história da humanidade. A história da humanidade não se parece com um barco à deriva, no meio do oceano, que navega sem rumo. A história da humanidade, irmãos e amigos, ela é teológica. Ela tem uma finalidade. Ela é linear. Ela tem uma consumação. E Cristo virá pela segunda vez, como nós lemos, para salvar todos aqueles que esperam a vinda dele. Diante desse fato, que Cristo morreu na cruz para tirar os nossos pecados, como nós devemos reagir a esse fato? Como esse fato hoje, agora, nesse exato momento, vai influenciar a minha vida? Como esse fato sobre a vida de Jesus afeta a minha vida hoje? O microfone é novo, tá? Então a gente está
testando ele aqui, peço a paciência de vocês. O próprio Jesus afirmou: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A segunda vinda de Jesus vai ser um dia de trevas para aqueles que estão despreparados. E eu quero chamar a nossa atenção hoje para esse fato. E vou pegar emprestado a vida de um apóstolo, Pedro, que encarou esse fato com tanta clareza, com tanta seriedade, mas também com tanta esperança. Vamos ler 2 Pedro capítulo 3. Começando no versículo 1 ao 13. Meus queridos amigos vocês, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nestas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquece que a terra foi formada da água e no meio da água, e também pela água do dilúvio, o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, que tipo de pessoa, de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando, um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Se perguntássemos hoje de manhã se Pedro pudesse ter um convívio com cada um de nós essa manhã aqui, e perguntássemos para ele: Pedro, o que devo fazer para que quando Jesus vier voltar, eu, Edson, tenha certeza da minha salvação? Ele responderia com
nenhuma dúvida. Prepare-se. Você está preparado hoje de manhã? Se Jesus voltar hoje, agora, nesse dia, você está preparado? Você está preparada? Estamos prontos hoje? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui com Pedro. No versículo 1, ele fala sobre, na segunda parte, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Nosso amor por Deus, nosso temor a Deus, começa onde? Na mente. Amar a Deus com toda a mente. Ele fala, olha, eu quero, irmãos, despertar pensamento na mente de vocês sobre esse assunto, sobre Jesus, a volta dele. Então nós precisamos ter pensamentos claros de quem Deus é. Ele é poderoso? É. Eu sei disso, Edson. Ele me ama? Sim, ele me ama. Ele é paciente? Sim, ele é paciente. Ele é misericordioso? Sim, ele é misericordioso. Mas ele é justo. Então, se Deus espera de cada um de nós ter pensamentos claros em relação a Ele, isso deve afetar a maneira como eu vivo. Porque suas palavras são verdadeiras, sua palavra é digna de toda confiança. É necessário que cada um de nós aqui essa manhã tenha clareza de quem Deus é. Eu acredito que a maior necessidade nos dias de hoje, nessa sociedade que nós estamos vivendo, nesse momento da história da humanidade, é encontrar homens e mulheres que pensam profundamente sobre quem Deus é. Existe essa necessidade dentro aqui da nossa igreja. Pensar com profundidade. Alcançar a maturidade e sair da mediocridade vai exigir de cada um de nós tomar uma decisão profunda sobre quem Deus é e quem eu sou. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele pode fazer o que quiser da minha vida. Olhando para os últimos dias, Pedro nos aconselha aqui no versículo 3. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. Bom, eu queria mostrar um slide agora, para a gente pensar, se a gente precisa pensar com clareza de quem Deus é. Para pensar, examinar o desejo. Tantas são as definições do que é ser feliz. A gente está vivendo na era do conhecimento, na era do computador, da informática, na era da tecnologia. Os relacionamentos hoje são mais midiáticos. E eu não sou contra a gente usar o WhatsApp, usar a rede social. Mas, se você tiver conta no WhatsApp, Facebook e várias outras redes, quanto tempo você vai gastar para ficar alimentando todas essas redes durante o seu dia? É para a gente pensar. O que realmente deixa a gente feliz?
O que você pensa que é felicidade? Ele, olhando para os últimos dias, ele fala de um grupo de homens. Que homens são esses? Ele pinta um quadro bem tenebroso, o Pedro. Homens escarnecedores, que vão zombar de Deus, que vão zombar da palavra de Deus, que vão zombar de Jesus Cristo. E hoje isso é tão comum na nossa sociedade. Pessoas zombando de Deus, fazendo piada em nome de Deus, escarnecendo a palavra de Deus, duvidando até da palavra de Deus, questionando a palavra de Deus. Esse tipo de gente, segundo Pedro, vai dizer assim: o que aconteceu? Olha aí para a história. Já passaram 2000 anos, Jesus não voltou ainda. Olha para o retrovisor. Está tudo a mesma coisa. Cadê? Mas o próprio Pedro fala, olha, eles se esquecem de tempos atrás, na época de Noé, a humanidade ficava lá, também casando, comendo, se divertindo, e veio o dilúvio, e somente 7 foram salvos. Isso choca. Olha, esse negócio de que Jesus vai voltar um dia, se você é um cristão verdadeiro e você for falar disso para algumas pessoas, ela vai achar que você é louco. Isso é uma maluquice, esse negócio de que ele um dia vai voltar e vai levar alguns e vai deixar outros. Não tem nada a ver um negócio desse. Gente que zomba de Deus, gente que trata com desdém a santidade, a moralidade, é esse tipo de gente que Pedro está falando. Gente sem freios morais, gente depravada, gente que dominada pelo sexo, pelo prazer, pela imoralidade, vão zombar da palavra de Deus. Irmãos e amigos, hoje de manhã, que tipo de desejo nós estamos alimentando? Em nossa alma, em nosso coração. Onde você está se alimentando? Que mesa você está comendo? A mesa do mundo ou a mesa de Cristo? Você pensa com clareza a respeito da santidade? Porque se Deus é santo, Ele chama a gente para ser santo. Nossa vida só vai ter poder espiritual se a gente andar em santidade. Estamos realmente alimentando nossa alma? O que devemos fazer então, Pedro e Edson, para estar preparados? Versículo 4. Ele diz, dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo está da mesma coisa, desde que a criação do mundo. Não está a mesma coisa. Se você olhar para a história da humanidade, a gente pode perceber que várias coisas estão acontecendo que não aconteciam antes e agora num grau muito maior. Precisamos estar preparados para viver essa vida santa no meio de uma sociedade imoral, no meio de uma sociedade depravada, que não tem valor de santidade, que concorda com tudo, que quer incluir todo mundo, que quer universalizar, que quer liberar as coisas. E onde não há punição para o pecado, vira um caos.
essa sociedade. Se não pune a corrupção, não tem freio. Se não pune a imoralidade, punição, eu falo, a punição de Deus mesmo. Precisamos pensar com clareza sobre esse assunto de santidade. No versículo 7, Pedro fala para nós: mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós não podemos cansar de esperar. Por que, Edson? Porque a vida no céu se tornou um desejo secundário na vida de muitos cristãos. O céu está muito longe. Parece que nunca acontece, parece que nunca vem esse céu, esse Jesus. E aí a gente cansa de esperar por algo que parece que nunca vem. Alguns aqui estão esperando o dia de casar, não é verdade? Mas parece que o casamento está longe. Né, Paulo? Alguns estão esperando o dia de se formar. Você quer pegar seu diploma e uau! Consegui! O diploma tão esperado. Mas, e depois, vai ter que esperar o emprego. Alguns aqui hoje estão esperando aquele emprego que perdeu e que não parece que vai acontecer esse emprego. Será que vai ser esse ano? Será que vai ser esse mês que eu vou encontrar um emprego? E às vezes a gente cansa. Irmãos e amigos, o mundo está cheio de pessoas que desistem. Vendo a irmã compartilhar sobre o pai e a mãe que estavam tomando a decisão de desistir do casamento. Quantas pessoas têm desistido do casamento hoje? Quantos filhos têm desistido dos pais e os pais dos filhos? Mas a pior desistência é desistir de Deus. Pessoas que desistem ficam carrancudas, às vezes amarguradas, ficam cheias de ceticismo e também se torna cínica no lidar com as questões existenciais da vida. Ah, todo mundo é igual, então eu vou tocar o barco aí, viver como todo mundo está vivendo. E Pedro está falando, olha, vai ter um dia, Jesus vai voltar, mas ele vai voltar agora não para andar no jumentinho, mas ele vai voltar com milhares de anjos para punir os pecadores, que desprezaram, que zombaram, que trataram ele com indiferença. Ele fala, os céus e a terra que agora existe estão reservados para o dia do juízo, o dia do acerto de contas. Você tem pensado nesse assunto? Que você vai ser julgado por Deus? Que você vai ter que prestar contas a Deus da sua vida? Eu tenho pensado nessa dimensão da minha vida, porque a gente no meio de tanta correria, de tantos afazeres, a gente esquece de viver a vida cristã com prazer, com empolgação, com alegria, com satisfação, com gozo. Parece que servir a Deus se tornou um peso e não uma alegria. E Pedro está falando, pessoal, o Senhor não mente, pessoal. Queria mostrar o segundo slide para a gente vigiar.
Não cederei à tentação da superficialidade. Para a gente vigiar. Olha, o mundo de hoje é um mundo superficial. O Joca falou semana passada que Jesus conversou com a mulher samaritana, houve ali uma conversa profunda. Eu sinto, eu não sei vocês, que até no ambiente cristão, quando a gente vai começar a tocar nos assuntos que são mais profundos, a gente pergunta coisa da vida um dos outros, que vão tocar áreas que a gente não gosta. Alguns fogem desse tipo de conversa. Não querem enfrentar. Não querem mudar. Não querem ouvir. Os relacionamentos ficam no campo só das ideias, do abraço, do comer junto. E não está nada errado, a gente tem que fazer isso, a Bíblia fala sobre isso também. Mas vai ter a hora, é que nem filho, né? A gente vê filhos nossos, se a gente tem que parar. Opa, filha, ô filhinho, o que está acontecendo aqui? Por que você está tendo essa atitude? Vamos sair, irmãos, da superficialidade. Ele ainda fala aí, no versículo 9, Pedro fala, olha, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Deus não quer que ninguém seja destruído, mas existem pessoas que vão ser destruídas, mas Deus não quer. Porque o próprio Pedro aí no texto deixa claro isso, de homens que vão zombar, pessoas que vão zombar. Por que devemos estar preparados? Irmãos, agora é uma parte que eu queria chamar a sua atenção, essa manhã. No versículo 10. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Cada um de nós aqui está trilhando um caminho de fogo. O Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3. Vê como constrói sua igreja, sua vida, sua família. Porque o fogo daquele dia vai provar a obra de cada um, o trabalho de cada um. Que dia é esse? É o dia do juízo. Fogo do inferno para o zombador e pecador que não se arrepende, e fogo do juízo para o cristão indiferente. O próprio Jesus fez a seguinte afirmação: eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que estivesse aceso. Mas eu tenho que passar por um batismo, eu tenho que morrer na cruz, eu tenho que me sacrificar. Mas eu gostaria que a terra tivesse pegando fogo. Um irmão essa semana falou para mim: Edson, eu tenho visto você meio desanimado, meio assim, cabisbaixo, com um olhar de frustração. Eu falei: bingo, verdade. Está acontecendo alguma coisa? Tá. Como que eu posso estar feliz, animado, explodindo o nosso país desse jeito? Como? Muita injustiça, muito pecado, muita coisa para lidar. O povo está sem esperança de mudança. E isso afeta a vida de cada um aqui dentro da igreja também, porque também eu olho para a igreja, eu também vejo os irmãos, é tão difícil estudar a Bíblia com alguém, é tão difícil participar de uma reunião de paz, é tão difícil ter discipulado, é tão difícil. Irmãos, como que a gente vai ficar animado? Eu estou com a depressão do Jeremias, que está dentro do poço, vendo o povo sendo destruído, mas ele quer sair de lá para fazer alguma coisa.
Então, irmãos, seu coração está aceso hoje de manhã? Ou você está cansado de esperar? Está cansada? Está cabisbaixa? Você não vê a hora de tudo isso acabar? Como que um cristão pode afirmar que a vida está chata? Tudo para mim está chato, está uma porcaria. Está sem alegria. Se você e eu tem fé em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, você e eu pode sim ser um agente de transformação desse mundo. Estar preparado implica em viver para a glória de Deus. Viver para agradá-lo. Não importa a quem você vai desagradar se você estiver agradando a Deus. Pedro diz, viva de tal maneira para apressar a vinda de Jesus. Estamos como igreja, como comunidade, apressando realmente a vinda de Jesus. Isso está dentro do nosso coração. A gente está sonhando com as missões, a gente está sonhando com as igrejas ao redor aqui do estado de São Paulo. Como encarar o fato que alguns estão trabalhando o triplo, o dobro, o quádruplo, e outros estão de braços cruzados? Como encarar esse fato? Mas Deus é paciente, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia. Você que está visitando hoje a igreja, pela primeira vez, ou você já veio aqui várias vezes, e você está com o coração endurecido, ainda não se quebrou, tomara que isso toque você hoje, porque esse assunto é sério. Porque devemos nos preparar. Versículo 13, Pedro agora chama para aplicação. Ele está ensinando, está mostrando a realidade das coisas, da vida, da história da humanidade, da história do povo de Deus e da história daqueles que zombam de Deus. No versículo 13 ele vai dizer, porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Porque devemos estar preparados. Porque vai haver um novo lugar, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde as pessoas salvas vão desfrutar da eternidade com esse Deus. Você espera um Brasil mais justo, mais unido, mais compassivo? Não se canse de esperar. Espere com paciência. Espere com empenho, com dedicação. A promessa vai se cumprir. Queira nós ou não, ela vai se cumprir. Eu quero estar junto. É tempo de a gente sonhar coletivamente. A gente está sonhando muito individualmente, minha carreira, meu emprego, meu casamento, minha família. E como igreja, estamos sonhando coletivamente? É tempo. O último slide, eu quero concluir aqui. Para alcançar quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso está em 1 Coríntios 13, 11. Paulo falando do amor.
há um estágio espiritual na mente nossa de ser um menino na fé, de ser uma criancinha espiritual. Os novos cristãos. Mas um cristão que já está aí há anos na batalha, eu quero desafiar você hoje de manhã, você parar de pensar como um menino e pensar como um adulto na fé, um adulto nas questões da salvação, um adulto nas questões da prioridade do reino de Deus e um adulto principalmente na segunda volta de Jesus. E ele vai concluir a mensagem dele, versículo 18. Segunda carta de Pedro 3:18. Porém, irmãos em Cristo, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Continue ao quê? Crescer. Graça e conhecimento. Conhecimento só não é suficiente. Ser intelectual a respeito dos assuntos da Bíblia não é suficiente. Faz parte. Mas vem a graça também, a misericórdia, o perdão, o envolvimento, a paixão, os relacionamentos, a piedade, o amor. Enquanto esperamos, se você está cansado de esperar, cansada, quero te animar. Esperar como ele está falando, esperamos por Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o alvo da vida é ser como Jesus. É imitar seu amor, seu sacrifício, sua justiça, sua humildade, sua piedade, sua graça que perdoa, mas também sua justiça, que ele vai voltar um dia para resgatar aqueles que esperam a vinda dele. Que essa igreja, que esse povo que está aqui, possa levar em consideração a seriedade desse assunto. Tua palavra, ela é verdadeira, ela é a espada que entra, que mexe no nosso íntimo, e que isso possa ter sido produzido agora no coração dos meus irmãos. Que o solo que foi semeado essa mensagem seja o solo bom, que vai dar frutos, para a glória de Jesus. Amém.